Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso segundo episódio da Máquina de Ganhos, que tem por objetivo mostrar passo a passo para você se desenvolver como um investidor, uma pessoa capaz de botar o dinheiro no mercado financeiro e ele trabalhar para você. A partir disso, os ganhos automáticos são somente uma consequência. Eu gostaria de deixar muito claro, já no começo desse vídeo, que tem alguns mitos do mercado financeiro que quem acompanha o meu conteúdo, eu acredito que não deve acreditar. Um deles é que você precisa ser rico para ganhar dinheiro na bolsa. Isso não é verdade. Por quê? Você tem que começar de algum lugar. E quando você começa de algum lugar, isso é só o começo. Por isso que um dos lemas aqui do meu canal é que é só o começo. Você vai construir tijolo por tijolo. E ao longo do tempo, você vai construir uma máquina de ganhos automáticos. Só que essa máquina, ela precisa ser ajustada peça a peça. Algumas pessoas já chegam com grande parte da máquina montadas. Mas tem pessoas que vão somando parafuso por parafuso, prego por prego, roldana por roldana. E que quem quer pular a etapa acaba se dando mal. Eu acredito fortemente que a prosperidade financeira ela é derivada de trabalho mais investimentos. Se você, de alguma forma, é um profissional autônomo, se você é CLT, se você é concursado, se você é um empresário, nada impede que você pegue um pedaço do teu salário, dos teus lucros, da tua remuneração e coloque isso no mercado financeiro. Precisa colocar tudo? Não. Se você quer empreender, é saudável que você coloque um pouco desse dinheiro que você tem nesse teu empreendimento. Qual que é a vantagem para quem é empresário, para quem tem um negócio, investir no mercado financeiro? Você diversificar de maneira barata. Provavelmente, se você é empresário, você pode pegar um pouco desse lucro e começar a investir em negócios que ganham em dólar. Se você é um CLT, em algum momento a tua vida profissional ela vai ter um fim, você vai se aposentar. Mas isso não significa que você deva ficar parado. Teus investimentos eles podem suplementar essa renda, podem complementar um pouco do teu salário. E a partir desse momento você vai construindo algo maior. Se você é concursado, você tem a oportunidade de pegar essa renda que você ganha e construir algo muito maior devido à capacidade de planejamento que você tem. Se você é um profissional autônomo, você não quer ficar dependente da tua capacidade de acordar com saúde todo dia e ganhar dinheiro e fazer dinheiro. Você pode construir uma máquina de ganhos automáticos que, ao longo do tempo, ela vai pagando teu condomínio, teu plano de saúde, a comida, a escola, qualquer que seja a tua base de gastos mensais. E toda essa dinâmica que a gente vai construir hoje é de como você organiza a casa. Esse conteúdo é inspirado numa dúvida do Pablito, que trabalha comigo, meu melhor amigo, padrinho da Olivia. Ele falou assim: Uli, eu vejo que tem muita gente que chega aqui no teu canal e já começou a investir, mas começou a comprar um pouco ali, um pouco lá. E aí, quando entende a tua estratégia, entende o que você fala, tá numa salada de fruta e não consegue nem entender aonde que está errando, onde que está acertando, porque não sabe organizar, não sabe enxergar o que tem e aonde que está. Esse conteúdo é importante também que você tire outro mito da tua cabeça, de que bolsa é cassino. A bolsa, ela só é cassino se você fizer dela um cassino. E olha, gente, as pessoas chegam para conversar comigo
E elas têm uma mentalidade de querer ganhar todo dia, de querer resolver a vida em uma semana. E quando você tem esse tipo de expectativa no mercado financeiro, você que está transformando o mercado financeiro num cassino. Por isso que a gente bate muito na tecla de que ter uma mentalidade, um mindset, é a base de tudo. Infelizmente, na internet hoje, mindset começou a virar sinônimo de encheção de linguiça. E eu acredito que isso é ainda mais grave para as pessoas que precisam de mais ajuda. Porque quem não tem um mindset não consegue compreender a importância de um mindset. Eu me lembro de um amigo que ele estava num relacionamento estável, com uma boa menina, só que a cabeça dele era de toda quarta e quinta sair sozinho com os amigos para beber e se engalfinhar aí com outras pessoas. Ou seja, ele estava num relacionamento monogâmico de longo prazo com um mindset solteiro. É claro que não vai funcionar. E isso que parece muito bobo, mas eu tenho certeza que você já conheceu alguém com essa mentalidade, pode ser transportado para o mercado financeiro. E nessa aula, além de te ajudar a organizar, te mostrar como é que você faz uma planilha para controle de investimentos, eu vou te ajudar também a conhecer as classes de ativos, que é o que a gente chama o grupo, por exemplo, de ações. Então, Ações Brasil é um grupo, é uma categoria. Por isso que a gente chama de classe de ativos, que é diferente de, por exemplo, CDB, que é diferente de fundos imobiliários. Então, vem comigo, que eu tenho certeza que essa aula vai ser muito prática e objetiva nas tuas necessidades. Eu chamei aqui de como organizar a casa, mas entenda isso da maneira que você preferir. Mas eu vou usar essa linguagem mais coloquial, porque eu quero me aproximar de você. Me aproximar de você que tem medo de tirar as suas dúvidas porque acha que as suas dúvidas são muito bobas. Tem medo de perguntar porque acha que você sabe nada ou quase nada e por isso você não merece a minha atenção. Eu estou aqui para tratar as pessoas que mais precisam de ajuda. E é importante que você participe com os comentários, que você se inscreva nesse canal, que você dê like nesse vídeo, para eu saber que o que eu estou fazendo está conectando com a tua dor, com o teu problema. Vamos lá, então? Primeira coisa que você tem que saber é que a classe de ativos mais conservadora é a renda fixa. Então, a gente vai botar aqui renda fixa. A gente tem alguns tipos de renda fixa. E eu vou organizar aqui os diferentes tipos de renda fixa, mas não significa que você deva ter todos. Eu só quero que você tenha consciência sobre os diferentes tipos de classe e como é que você pode classificá-los dentro dessas subcategorias. Então, a gente tem aqui, crédito público. O que seria o crédito público? Seria uns investimentos no Tesouro. A gente tem lá Tesouro Selic. Tesouro Selic é o quê? Um título pós-fixado. Por quê? A taxa de juros ela pode subir e quem investe no Tesouro Selic vai ter um aumento do seu rendimento proporcional. Por exemplo, hoje, no dia 19 de outubro de 2021, a taxa Selic está 6,25% ao ano.
Significa que se eu colocar R$ 1.000 ao longo de um ano, eu espero ter 1.062,50. Se a taxa Selic aumentar para, por exemplo, 10% ao longo do tempo, eu vou ter um valor maior do que esse R$ 1.062,50. Por isso é pós-fixado. A gente tem aqui dentro de crédito público também Tesouro IPCA. Isso aqui a gente classifica como um título híbrido. Por que híbrido? Porque dentro do Tesouro IPCA eu tenho uma quantidade de juros fixa. Hoje em dia isso aí está por volta de 4,8%, 5%, mais a variação do IPCA. Significa que, de alguma forma, eu estou protegido da alta ilimitada da inflação. E a gente tem dentro de crédito público também o Tesouro pré-fixado. E aí o próprio nome diz, né? É o pré-fixado. Por que é pré-fixado? Vamos dizer que hoje em dia o pré-fixado esteja por volta de 10% ao ano. Quer dizer que se eu botar R$ 1.000 aqui hoje, daqui a um ano eu espero ter R$ 1.100. Tudo isso, claro, é bruto esse retorno. Significa que eu ainda tenho que pagar imposto de renda. Ou o imposto de renda ele vai ser pago na fonte. Nesse caso aí, desses títulos de renda fixa, eles são pagos na fonte. Ou seja, eu já recebo o valor líquido disso, depois de ser pago o imposto. Beleza? Vamos aqui, ó, agora para crédito privado. Vamos falar aqui de exemplos de crédito privado? Um CDB, quer dizer, certificado de depósito bancário, ele é um crédito privado, mas pode ser público também. Se o emissor, para quem você emprestou dinheiro, porque na renda fixa o que você faz essencialmente é isso, você empresta dinheiro para alguém e alguém te paga juros. Se quem está te pagando é um ente privado, esse crédito é privado. Se é um ente público, esse crédito é público. Então, CDB. Vamos dar exemplo aqui, ó. Itaú. Ele vai ter uma referência lá de quanto que ele vai me pagar. Pode ser 95% de CDI, 90% de CDI. Quanto menor a remuneração que esse banco te pagar, que o teu gerente do banco te oferecer, significa que esse banco ele tem muita força para negociar com você e ele não precisa do teu dinheiro. Se você encontrar um CDB, que, mais uma vez, é um certificado de depósito bancário, e ele estiver te pagando muito acima do CDI, quer dizer que a capacidade de pagamento desse banco é baixa. E aí você está assumindo esse risco. Para quem não sabe, CDI é o certificado de depósito interbancário, que é por quanto um banco empresta para o outro. O CDI e a Selic andam muito próximos. Por quê? Porque se houver uma distância muito grande entre a Selic e o CDI, o banco ele vai parar de emprestar para o outro banco e ele vai querer emprestar para o governo. Então, essas taxas, elas têm que, de alguma forma, andar próximas. E aí, os CDBs, exemplo, Itaú, poderia ser aqui o banco... É difícil falar aqui um que não seja uma referência de um banco ruim, tá? Mas vamos falar aqui que... Genial.
Eu não estou falando que esse banco é ruim, mas como ele é muito menor, muito menos conhecido do que o Itaú, ele vai ter que oferecer um retorno maior. Tanto o Itaú quanto o Genial, eles podem oferecer CDBs pós-fixados, também pré-fixados. O Genial também ele pode oferecer pós-fixados ou pré-fixados. A gente também tem no crédito privado uma coisa chamada LCI, a letra de crédito imobiliário. Isso é um crédito privado emitido por uma instituição financeira que ela vai lá, empresta dinheiro para uma empresa, um projeto no setor imobiliário, e aí ela te oferece uma remuneração baseada nisso. Qual que é as vantagens de uma LCI, por exemplo? Elas têm isenção de imposto de renda para a pessoa física. Então, isso torna com que o retorno líquido de uma LCI seja concorrente do retorno líquido de um CDB. Porque essa é a base que você tem que comparar os investimentos. Sempre depois de pagar os impostos. Essa é uma obrigação que você não pode, não deve fugir. A gente tem também LCA, a letra de crédito agrário. É a mesma lógica. A instituição financeira ela vai emprestar o dinheiro para alguma empresa do setor agrário e ela vai transferir esse risco para um investidor que nem a gente, pessoa física, outras empresas. Porque esse, essencialmente, é o trabalho da instituição financeira. Ela é o meio do caminho entre quem quer poupar e quem quer consumir. Ela acha pessoas que querem poupar e acha pessoas que querem consumir. Ela faz essa intermediação e fica com um pedaço. Por isso que o banco, ele paga lá no teu CDB 6% ao ano e quando ele vai te emprestar o dinheiro para tu comprar uma casa, ele cobra 9, 10, não sei. Depende de cada banco. E nesse meio do caminho ele tem que pagar funcionário, tem que pagar imposto. O imposto é muito alto aqui. A gente também tem dentro do crédito privado e no público também as chamadas debêntures. Só pode ser emitido por empresa SA. O que é uma empresa SA? É uma empresa que é uma sociedade anônima. Toda empresa SA, ela é com capital aberto na bolsa? Não. Mas toda empresa com capital aberto na bolsa tem que ser SA? Sim. Muitas vezes as empresas, elas são SA, mas não faz sentido para elas abrirem o capital na bolsa. Porque ela vai ter que compartilhar informações, vai ter que abrir a estratégia. E isso tem custos. Custos na concorrência, custos financeiros também. O Brasil é um dos países mais caros do mundo para você abrir o capital de uma empresa. Por isso que a gente vê, algumas vezes, empresas indo para os Estados Unidos, vindas do Brasil, para abrir o capital na bolsa lá. Lembra, dentro da nossa lógica dos ganhos automáticos, da nossa máquina de ganhos, a gente só vai se dedicar
a empresas de capital aberto na bolsa. Por quê? Porque a bolsa para a gente é um meio da gente encontrar bons negócios e se tornar sócio desses bons negócios. Quer dizer que especular é ruim? Não, só não é a lógica que a gente vai usar para esse tipo de estratégia. Então, tudo que a gente falar na máquina de ganhos vai ser com pensamento de longo prazo. Vai ser com pensamento de olhar para a renda que aquilo gera. Se a gente fosse tomar uma referência disso, a gente estaria falando do que o Warren Buffett faz hoje em dia, que é compra com o objetivo de nunca precisar vender. Significa que a gente nunca vai vender? Não. Significa só que se a gente puder escolher, a gente não vai ficar comprando e vendendo. Show? Então, falei aqui dos instrumentos básicos que a gente vai tratar aqui dentro da máquina de ganhos. Existe um mundo maior que isso? Existe. Só que aqui eu quero direcionar a minha comunicação, a mentalidade para quem quer gerar ganhos automáticos. E ganhos automáticos é basicamente eu compro a ação, compro a renda fixa, compro o fundo imobiliário, deixo ele lá na minha corretora e eu não preciso ligar para a empresa, eu não preciso ligar para o banco, eu não preciso ligar para a corretora para o dinheiro cair na minha conta. O ganho é automático. E aí, o meu trabalho ele vai ser de pegar esses ganhos e reinvesti-los. Ou gastá-los. Mas quem quer construir realmente algo grande, algo que proporcione liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade de escolha, de fazer o que você quiser, na hora que você quiser, quando você quiser, com quem você quiser. O foco é pegar essa semente e plantar ela em outro lugar da tua fazenda. E agora você vai ter 2 frutos. Eu tenho a forte convicção de que investir na renda variável é onde vai dar mais retorno, onde vai dar mais ganhos. Mas isso não significa que eu não deva ter renda fixa. Não significa que eu não quero ter renda fixa. A renda fixa ela vai servir como o fiel da balança para mim. Quando eu tiver a renda fixa, eu vou diminuir o sobe e desce do meu patrimônio. Isso vai impactar as minhas emoções no mercado financeiro. Isso vai impactar a maneira que eu reajo ao sobe e desce do mercado financeiro. E eu já tive essa experiência na minha carreira. Eu invisto na bolsa aí desde 2004, mas eu invisto o meu dinheiro desde 99. Eu investi no dinheiro no nome da minha mãe, no começo, porque eu era menor de idade, e há 22 anos atrás, não tinha essa facilidade que hoje tem para a gente começar como menor de idade e começar com valores pequenos. E eu tive uma experiência em 2008 de ter 100% do meu patrimônio na renda variável. E aí teve aquela crise imobiliária que mudou o mundo em 2008. Graças a Deus, eu consegui ter força emocional de não vender na baixa, mas aquilo me custou muito emocionalmente. Eu sofri muito. E eu tive
momento de reflexão que eu falei assim, será que vale a pena isso? E eu enxerguei que a conclusão ela já estava na frente dos meus olhos. Não é à toa que no livro O Investidor Inteligente, o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, que o Warren Buffett classifica como o melhor livro de investimentos de todo o mundo, ele fala que você não deve ter 100% do teu dinheiro nem na renda fixa, nem na renda variável. E aí agora eu vou organizar um pouco. A gente pode ter aqui uma outra modalidade. E eu vou botar ela aqui à parte, porque ela é um instrumento que pode ser tanto para você investir no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem um ETF, e isso aqui eu vou botar só para o mercado americano, porque quando a gente quiser ter nossos ganhos automáticos em dólar, isso vai ser muito importante. Então tem um ETF chamado TIP, que ele é muito parecido com o Tesouro Selic. Muito parecido com o Tesouro Selic. Só que lá é em dólar. Beleza? A gente vai falar dele em outros episódios. Eu não quero que essas aulas também elas fiquem muito densas, porque eu sei que quem está no começo começa a escutar uma coisa e aí aquilo não processa bem de primeira. E aí vai ter que ver de novo essa aula, vai ter que revisar essas coisas para consolidar. Então, eu sugiro que você pegue aí a caneta, o papel e anote essas coisas que eu vou falando. Eu estou buscando fazer aqui um conteúdo onde ele tenha um pouco de história e um pouco de técnica. Porque eu sei que se eu botar muita técnica aqui, vai ficar muito maçante para vocês. Poucas pessoas têm a mentalidade e a paixão por investimentos que eu tenho. Mas eu sei que é importante que você aprenda esse conteúdo para você mudar a história da tua vida, mudar a história da tua família. Porque, para mim, mercado financeiro é uma porta para a liberdade, para a independência, para ganhos ilimitados. Então, agora a gente vai aqui, falar de renda variável. Eu vou fechar aqui essa janelinha da renda fixa para a gente conseguir visualizar melhor isso. Então, na renda variável, a gente tem as ações Brasil, a gente tem fundos imobiliários, a gente tem ações USA, a gente tem REITs, que é a sigla de Real Estate Investment Trust. Ele é um primo gringo do fundo imobiliário. As ações americanas, você já pode ter ouvido a expressão de stocks. Fundos imobiliários, você já pode ter ouvido a sigla FIIs. Ações Brasil. Esse aí eu acho que eu não conheço por outro nome. Tem outro nome, Pablito? O quê? Ações Brasil? Não. Acho que não, né? Mas se tiver aí, escreve nos comentários. Papéis. Papéis, boa. Boa, Pablito. Papel. É isso aí mesmo. É que é isso mesmo. Aí, dentro das ações brasileiras, a gente tem algumas classificações, que são o quê? Large caps.
O que são as large caps? Não existe uma definição formal para isso, mas são as maiores empresas listadas na bolsa. Vamos dar aqui 3 exemplos: Petrobras, Itaú e Ambev. A gente tem o que a gente chama também de mid caps. Eu sei, o pessoal do mercado financeiro adora falar nome inglês, mas eu quero que você ganhe intimidade com o jargão e com o financeiro. Se isso estiver te causando incômodo, eu estou conseguindo aqui o meu objetivo, que é te tirar da zona de conforto. Se não fosse para te tirar da zona de conforto, eu nem estaria fazendo esse conteúdo, porque não ia te ajudar em nada. Aprenda a amar o desconforto. É assim que a gente evolui. São as empresas com valor de mercado médio. As large caps são os valores de mercado grandes, é médio. Só que não existe uma definição formal. Então, se a gente tem hoje em dia 400 empresas na bolsa, vamos dizer que 10% são large caps. Eu acho que eu posso falar também que uns 50% são mid caps. Vamos dar exemplo aqui de empresas mid cap. Vamos pensar aqui em empresas mid cap. Natura. Carrefour. Vamos pensar aqui numa outra mid cap. Lojas Americanas. Beleza. A gente tem também as small caps. São as empresas com baixo valor de mercado. Em comparação, relativamente. Então, tem empresa nos Estados Unidos que é small cap, que aqui é mid cap. Porque o mercado financeiro americano é muito maior. Vamos dar exemplo aqui de empresas small caps? Então, a gente pode falar aqui que a Unicasa é uma small cap, a Ferbasa é uma small cap, a gente pode falar que a São Carlos é uma small cap. Essa empresa aqui ela faz armário, essa empresa aqui é uma empresa metalúrgica e essa empresa é uma empresa de imóveis. A São Carlos, ela é do Jorge Paulo Lemo, é a maior empresa de lajes corporativas do Brasil. Só que como o valor de mercado dela é baixo, em comparação ao mercado, ela pode ser até maior do setor dela. Só que ela é small cap no mercado brasileiro como um todo. E aqui a gente tem as microcaps. As microcaps são empresas pequena. São as empresas com as menores capitalizações do mercado. Então, a gente criou aqui mais um termo, tá? Que são equivalentes. Valor de mercado é igual a capitalização de mercado, que é igual a market cap. Market cap aí já é negócio em inglês. E aí, as microcaps da bolsa, eu vou dar exemplos aqui. A Atom, a Unipar. Nada disso aqui é recomendação, tá? Só estou dando exemplos. Beleza.
A gente tem fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles podem ser classificados em desenvolvimento. O que seria um fundo de desenvolvimento? É um fundo que ele tem dinheiro para comprar o terreno, fazer um projeto, construir um prédio, e aí depois viver de aluguel ou vender esse imóvel. A gente tem os fundos que a gente chama de papel. Esses fundos de papel, ele tem dívida lastreada no mercado imobiliário. Por isso que é muito comum as pessoas confundirem que o fundo imobiliário de papel é renda fixa, e não é. Muita gente confunde que o fundo de papel imobiliário ele pode ser usado como reserva de emergência, e não é verdade. A gente tem aqui também os fundos de renda. São o quê? Fundos imobiliários. Fundos imobiliários devem investir majoritariamente a maioria dos seus investimentos em ativos do mercado imobiliário. E aqui, esses de renda, é quando você compra uma laje, um escritório e aluga ele. É quando você compra uma agência bancária e aluga ele. É quando você compra um hospital e aluga ele. É quando você faz um campus de uma universidade e aluga ele. Então, é muito comum aqui nos fundos de papel a gente ter o que a gente chama de CRI. É o quê? Um certificado de recebível imobiliário. Esse certificado, ele pode, por exemplo, ter rendimento fixo mais IGPM. Pode ter um rendimento fixo mais IPCA. Ele pode ser referenciado em X% do CDI. O que ele pode fazer também? Fundo de outros fundos. A gente chama isso de FOF. Essa é a nomenclatura que você vai encontrar no mercado. FOF. Funds of Funds. Aqui tem um problema, porque você paga taxa de administração 2 vezes. A gente tem dentro dos fundos de renda, a gente pode ter alguns segmentos que eles chamam, né? Lajes corporativas. A gente tem shoppings. A gente tem agência bancária. A gente tem logísticas. O que é isso? Vamos dizer que a loja americana, a loja Renner, ela precisa ter um centro de distribuição. Só que para ter aquele centro de distribuição, ela vai ter que comprar o terreno, esperar, construir, administrar aquilo. Aí o que ela faz? Ela faz um contrato com um fundo imobiliário e ele fala assim, eu vou construir e durante 20 anos você vai alugar esse imóvel. E assim ele ganha. A loja Renner, por exemplo, não precisa ter esse trabalho, botar esse capital lá, e ela tem um contrato de longo prazo que ela consegue se planejar. A gente tem aqui campos de universidades.
A gente tem hospitais. A gente tem fazendas. Tudo isso aqui são fontes de ganhos automáticos. Beleza? E é bom eu ter todos? Não sei, ainda temos que trabalhar sobre isso. Beleza? Agora, nas ações USA, a gente tem também essas características aqui. Só que agora eu vou falar de outras características para a gente já aproveitar e ampliar a nossa visão de mundo. Entender uma coisa chamada fatores, características, né, de empresas. Então, a gente pode ter aqui empresas de crescimento. E aí você pode ter ouvido falar já disso, de growth. Você está muito avançado falando disso? Então, isso é uma característica de empresas. Essas empresas, elas pagam menos dividendos do que as empresas de valor. E aí você pode escutar o nome value. Tem as empresas de turnaround. São empresas o quê? Que elas estão com uma posição de mercado onde o produto não está posicionado, ou teve uma mudança de cultura na empresa, ou mudou de setor. E a gente tem aqui as empresas de dividendo. Isso também vale para o Brasil, tá? Eu só estou botando aqui em outra estrutura para que a gente não fique repetitivo nas duas estruturas. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma empresa de growth. Amazon. Google. Azure. Falar aqui algumas empresas de value. A Berkshire Hathaway. É a empresa que o Warren Buffett é o maior acionista, é uma empresa de valor. A gente tem uma outra empresa chamada de Lowe's Group. Outro exemplo aqui. Depois procura aí. É uma empresa diversificada. A Intel é uma empresa de valor. Turnaround. GM. Ford. Consegue entender agora o que é um turnaround? É uma empresa que está numa situação ruim e aí precisa dar uma reviravolta. Porque turnaround é reviravolta. Tradução. Tem um banco lá nos Estados Unidos chamado Wells Fargo. Eu também classifico ele como um turnaround. Warren Buffett era o maior acionista dessa empresa. Só que ela começou a fazer tanta besteira que agora ela precisa de um turnaround. Empresas de dividendos. São empresas que distribuem grande parte dos seus lucros. Talvez ela não tenha muito potencial de crescimento, mas ela paga muito dividendo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A AT&T. Tem uma empresa também chamada Verizon, também é de telefonia, que eu considero uma empresa de dividendo. Outra empresa de dividendo, Exxon.
módulo. Mais uma vez, isso aqui são exemplos, não é recomendação. E a gente tem os Real Estate Investment Trusts. E a lógica é a mesma. Tem REITs de renda, e REITs de papel. A gente tem REITs e REITs. Eu vou falar aqui só os de renda, só. Mas lá, além desses setores que a gente tem no Brasil, a gente tem de data center, a gente tem de torre de telefonia, a gente tem de outdoor, não sei se eu tinha colocado, mas tem de cemitério também, tem de casa de repouso, eu vou dar um exemplo aqui, na verdade, REITs de REITs, eu vou dar um exemplo aqui de ETF de REITs. Eu vou botar aqui só uma alternativa, que é o VNQ. Se eu botar muita coisa aqui vai te confundir. E o objetivo aqui não é ficar analisando ativo, é só falar das características. Por sinal, esse VNQ aqui, no dia 29 de outubro, ele vai iniciar as negociações dele na Bolsa brasileira. O código dele vai ser o ALUG11. Vai ser o ALUG11 na B3. Só que isso só vai acontecer no dia 29/10/2021. Beleza? Então, agora que eu apresentei aqui as subcategorias, vamos aprender como é que a gente organiza essa planilha para que a gente possa organizar os nossos investimentos. E isso aqui vai ser rapidinho, rapideco. Então, o que a gente precisa saber na hora de organizar os nossos investimentos? A gente precisa saber a classe do ativo, por isso que eu fiz ali todo esse esqueminha. A gente precisa saber também o ticker do ativo. Acho que vale aqui para os iniciantes botar o nome da empresa. A gente vai botar assim o preço de compra. Quantidade total. Depois disso, a gente precisa saber o preço de venda. A quantidade final. A gente precisa saber aqui o lucro barra prejuízo. A gente precisa pagar o imposto de renda a pagar.
E aqui a gente pode botar o que eu chamo de proventos. Se você não sabe o que é proventos, a gente falou lá no episódio 1 aqui da máquina de ganhos, tá? Vamos dar um exemplo aqui? Então, vamos primeiro botar aqui, ó, renda fixa. Vamos da empresa. Vamos botar Tesouro Selic. Título do ativo, a gente chama ele de letra financeira do Tesouro. E aí, a LFT, a gente compra ela por um preço. E esse preço aí, ele é só uma referência, tá? Então, por exemplo, quando a gente compra o Tesouro Selic, deixa eu interromper aqui essa transmissão dessa planilha, que eu vou te mostrar lá no próprio site do Tesouro Direto. Você está vendo aqui, ó, que aquela taxa que eu falei de 10% do Tesouro pré-fixado, na verdade está 10,69 no dia 19 de outubro de 2021. Pré-fixado mais longo está 11,51. Tesouro IPCA, na verdade, ele está pagando 5,14%, 5,31%, dependendo do vencimento. Mas o preço unitário aqui do Tesouro Selic de 2027, que você sempre deve comprar o mais longo, está em 10.908,41. Tá? E era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, o preço de compra aqui, ó, vamos ver o que a gente comprou hoje. Mais uma vez, não é uma recomendação. Eu posso comprar a fração disso, né? Então, vamos dizer que eu comprei 0,3 a quantidade. Preço de venda, vamos dizer que eu vou vender isso aqui por 12 mil. E aí vamos dizer que a minha quantidade final ela vai estar 0,3, porque eu não vendi no final das contas. Só estou carregando aqui. Preço de venda é o preço que você está medindo aí a evolução da tua carteira, tá? Acho que pode botar aqui mais uma coluna chamada montante total. Esse imposto de renda aqui, ó, beleza. Proventos não foi nada. Agora, vou tirar aqui ticker também. E vou botar mais uma coluna aqui, ó. Montante inicial. Montante é a palavra que a gente usa para ver o preço das coisas. Então, dei o exemplo aqui, ó. Então, o montante total menos o montante inicial deu esse lucro. E aí o imposto de renda, ele vai depender da tabela regressiva da renda fixa. Vamos dizer aqui que a gente esperou o máximo de tempo. E aí agora a gente tem o lucro e prejuízo líquido.
acaba sendo 278,36. Você pode diminuir essa coluna? Pode. Aqui eu estou fazendo ela bastante simplificada para você entender. Vou botar aqui mais um exemplo para a gente terminar. Renda variável. Vamos dizer aqui, ó, que eu comprei Banco do Brasil. Ticker é o BBACA3. O que é o ticker? É o código que você vai botar lá no home broker para comprar aquele ativo. Vamos dizer que eu comprei o BBACA3 por R$30. Quantos eu comprei? Vamos dizer que eu comprei 100. Então, o meu montante inicial é de R$3.000. Vamos dizer que eu vendi isso aqui por preço hoje é R$32. Nem precisa vender para ter essa informação. Vamos dizer que a minha quantidade final também é 100. E vamos dizer que o Banco do Brasil ele me pagou aqui 2 centavos por ação. Então, eu vou fazer o quê? 0,02 vezes a quantidade final. Aí o montante total é a quantidade final versus o preço de venda. O prejuízo e o lucro bruto ele vai ser montante total menos montante inicial mais os proventos. O imposto de renda vai ser baseado no quê? Montante total menos montante inicial vezes 0,15. E a alíquota de imposto de renda na bolsa é de 15%. Só que nesse valor, abaixo de R$20.000, as ações atualmente no Brasil não têm necessidade de pagamento. Então, se o montante total for menor do que 20.000, esse imposto de renda é zero. Se não, é isso aqui que eu acabei de botar a matemática. Então, essa planilha ela já está calculando automaticamente dentro dessa regra. Se renda variável, tá? Então, aqui eu poderia botar uma outra programação, que é se isso aqui é igual a renda variável ação, se for verdadeiro, se não for verdadeiro, zero. Beleza. Vamos aumentar aqui a quantidade para 1.000. Viu como é que aparece lá? Então, isso aqui já é um nível um pouco mais elevado de facilidade para você criar a tua planilha. Você não precisa criar ela com esse nível de complexidade. Aqui eu estou te ensinando só como você já parte para cima. Aí o lucro e prejuízo líquido aparece agora. Beleza? E aí no total, vai botar aqui carteira total. Vai botar um somatório do montante inicial. Você pode botar aqui um somatório de todos os proventos que você teve. Somatório de todo o montante total que você tem. Pode botar um somatório de todo o lucro que você teve bruto. Pode botar um somatório de todo o imposto de renda a pagar que você teve.
Você pode ter um somatório de todo o lucro líquido que você teve nesse período. Isso aqui a gente vai botar em azul, né? Para destacar. Beleza. É assim que você faz uma planilha de controle de investimentos. Beleza? E aí é importante que você entenda qual é a classe que você tem para que você consiga agregar essas informações, somar elas. Beleza? Então, a partir do momento que a gente sabe essa grande tela e começa a entender que a gente não precisa de algo muito rebuscado para organizar nossos investimentos, fica muito mais tranquila essa viagem. Beleza? Galerinha, deu 1 hora aqui e para não perder a linha, que se deixar eu falo até o final, a gente vai finalizando aqui esse conteúdo. Quero que você deixe os seus comentários aqui se eu falei alguma coisa que te ajudou a ter mais clareza sobre o mundo dos investimentos. Eu quero te explicar também que eu tenho um programa para iniciantes, para aquelas pessoas que não sabem nada, zero mesmo, não sabem nem abrir conta na corretora, que eu chamo de MPI. O MPI, eu boto um valor simbólico nele de R$ 9,90. Porque eu sei que se você pagar, mesmo que seja R$ 9,90, você vai se comprometer mais em aprender o conteúdo, se comprometer mais com o início da tua jornada na Bolsa de Valores. Para que depois você dê o passo para dentro do meu primeiro dividendo, que é a mãe aí dos ganhos automáticos. O link para o MPI eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa aqui o teu like, a tua inscrição no canal. E é só começo. Tamo junto.